No gráfico um pouquinho. Com relação ao gasto tributário na função de educação, ele foi da ordem de 4,45 bilhões e representou cerca de 10% da despesa executada, considerada como a soma das despesas liquidadas no exercício, mais os restos a pagar não processados, ou seja, aqueles que foram inscritos para entrega no exercício posterior. Tal dado confirma uma tendência de queda desse percentual desde 2006, quando representava 15%, passando a 14% em 2007, 13% em 2008, 11% em 2009. Se, por um lado, então, o gasto com a educação tem aumentado em relação ao PIB, o gasto tributário, renúncia de receitas, tem diminuído com a educação, a participação total da educação. O valor total estimado do gasto tributário para a função de educação em 2010 representa cerca de 3,5% do total de gastos tributários. Está distribuído entre as seguintes modalidades: entidades sem fins lucrativos, educação, 1,96 bilhões, despesas com educação vinculadas ao imposto de renda de pessoa física, 1,53 bilhões, o ProUni, 511 milhões, livros técnicos científicos, 262 milhões, programa Um Computador por Aluno, 83 milhões, transporte escolar, 55 milhões, e doações à instituição de ensino e pesquisa, o valor de 46 milhões. Pode passar. Obrigado. Esse gráfico que consta das contas de governo, ele é feito para todas as funções de governo. A gente tentou, nas contas, nas 29 funções, criar nos últimos 4 anos, nas contas de governo, uma padronização na apresentação dos valores liquidados por função. Isso permite uma comparabilidade e também de funções e também no tempo. Então, à medida que a gente for atuando nas contas de governo, a gente vai podendo fazer algumas análises. Bem, do ano de 2006 a 2010, o gráfico aí vai demonstrar o seguinte. Primeiro, a subfunção ensino superior, ela tem aumentado, que é o gráfico primeiro ali, o vermelho. Por outro lado, o que se vê é um aumento significativo da transferência para a educação básica. Ou seja, existia aí no início, em 2006, para cada real aplicado na educação básica, você tinha 2,8 na educação superior, do ponto de vista federal. Agora, a relação está R$1 do orçamento federal, 1,20 da educação superior para R$1. Então, ou seja, agora está diminuindo, né? Para cada R$1 aplicado na básica, se aplica 1,20 na superior. Antes era para cada R$1 na básica, R$ 2,80 na superior. Então, tem tido uma transferência maior de recursos federais por meio de transferências para a educação básica. Então, a maior parte dos recursos destinados à subfunção é direcionado ao ensino superior, como a gente pode ver no gráfico vermelho, onde se verifica a tendência de crescimento nos anos anteriores, 19%. O aparente decréscimo dos valores destinados ao ensino fundamental e médio em 2009 deveu, segundo o MEC, a uma realocação da parte desse recurso para subfunção transferência para a educação básica, ou seja, do ponto de vista de política pública federal, tem se privilegiado a transferência de recursos. A proporção do montante direcionado ao ensino superior vem caindo ao longo do período em relação aos da educação básica, conforme eu disse. Em 2006, foram liquidados na subfunção ensino superior recursos equivalentes a 2,8 vezes os liquidados na educação básica. Em 2010, essa relação foi reduzida para 1,2, o que decorreu do significativo aumento dos valores direcionados à educação básica, principalmente por meio da complementação da União ao Fundeb.